Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos tinham se esquecido de levar pães. Tinham consigo na barca apenas um pão. Então Jesus os advertiu: prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Os discípulos diziam entre si: é porque não temos pão. Mas Jesus percebeu e perguntou-lhes: por que discutis sobre a falta de pão? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Vós tendes o coração endurecido? Tendo olhos, vós não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando reparti 5 pães para 5.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 12. Jesus perguntou: e quando reparti 7 pães com 4.000 pessoas? Quantos cestos vós recolhestes cheios de pedaços? Eles responderam: 7. Jesus disse: e vós ainda não compreendeis? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje vamos acompanhando então o projeto de salvação de Deus. Criou o homem e a mulher no ápice da criação, é tudo bom, mas deixou a árvore do bem e do mal que não poderia ser comida, o fruto. A serpente seduziu, dizendo que se comesse seriam deuses. Quando comeram, entrou a cobiça, desejo, tiveram que cobrir o corpo. Depois mostra que o pecado chegou ao fratricídio. Caim, por ciúme e inveja, mata Abel, porque Caim tinha dado o que sobra para Deus, Abel o melhor, né? Parecido com hoje ainda alguns. Agora o pecado disseminou de uma forma terrível. Olha só, o Senhor viu que havia crescido a maldade do homem na terra, e como os projetos do seu coração tendiam sempre para o mal. A concupiscência tomou uma dimensão difícil de resolver agora. Então o Senhor arrependeu-se de ter feito o homem na terra e ficou com o coração muito magoado. Aqui são antropomorfismos de Deus, né? Como se Deus se arrependesse. Não é um arrependimento como humano, porque Deus é perfeito, né? É um arrependimento dentro do contexto da criação. É mais um antropomorfismo, né? Pôr Deus no meio dos nossos sentimentos. E disse: vou exterminar a face da terra, o homem que criei, e com ele os animais, répteis, com ele os animais. A criação está submissa ao homem. Por isso, o inferno, além de ser o fogo do inferno, as paixões do corpo que se voltam contra você, porque você nunca mais serão saciadas em Deus, mas também será toda a criação que se volta contra o homem. O fogo do inferno, segundo São Tomás de Aquino, são essas duas coisas: o seu próprio corpo que se revolta, porque antes era saciado em Deus, agora nunca mais, e a própria criação, certo? Por isso que o contrário também é verdadeiro. A pessoa santa que vai para o céu, em Isaías fala o quê? A criancinha colocará a mão na serpente, os cabritos, as ovelhas vão pastar junto com os leões, os tigres. A harmonia da criação com uma pessoa santa, entende? Então,
O homem afastado de Deus gera desarmonia na criação. E o homem santo harmoniza a criação. Mas Noé encontrou graça aos olhos e disse a Noé: entra na arca com toda a tua família, pois tu és o único homem justo que vejo no meio dessa geração. E pediu para pegar os animais impuros, 7 casais, e dos animais impuros um casal macho e fêmea. Também das aves do céu tomará 7 casais, machos e fêmeas. 7 é o número da perfeição, né? Farei chover 40 dias e 40 noites. Olha o 40. 40 sempre é algo, 40 anos no deserto, que indica na Bíblia uma mudança radical. 40 dias no deserto que Jesus estava em jejum, né? Sempre o 40 é um sinal de mudança, de ação divina. E exterminarei da superfície da terra todos os seres. Noé fez tudo que o Senhor lhe havia ordenado. E passados 7 dias, caíram sobre a terra águas do dilúvio. Então, Deus teve que exterminar o ser humano pelo pecado que crescia de uma forma enorme, incontrolável. Mas, vejam bem, você não pode ler a Bíblia sem fazer uma chamada tipologia. O que é tipologia? O que está preparando este momento? A quê? Pecado, água, morte, a arca, que seria a igreja. Isso aqui é uma preparação para o que de hoje? Batismo. Esta água do dilúvio é uma prefiguração da água do batismo, que mata para o pecado e ressurge para uma vida nova. Amanhã nós vamos ver como é que Noé achou terra seca, o que estava envolvido, né? A pombinha, que é o Espírito que desce no batismo, para que todo mundo se torne templo do Espírito Santo. Então vocês têm que ler a Bíblia de uma forma unitária. Todo o Antigo Testamento prepara para o Novo. Então, o dilúvio. Outra coisa, gente. Se vocês falarem com ateus intelectuais, o dilúvio já existia nos mitos da Mesopotâmia. Lembra que eu falei que Gênesis foi inspirado em mitos da Mesopotâmia? Então, de vez em quando você vai ouvir alguém falar assim: mas 2000 anos antes de Cristo já tinha a história do dilúvio, né? Sim, mas o fato de ser inspirado por mitos que já existiam não quer dizer que não esteja transmitindo uma verdade. Não quer dizer que Noé não existiu. Isso aqui é uma verdade que Deus está transmitindo. Entenderam? Até porque, gente, de novo, olha a mentalidade cientificista tapada do século XIX para cá. Para a ciência, quem que é o historiador que viu o dilúvio? Mas se morreu todos, como é que vai ficar um historiador cientista? Uma mentalidade. Então isso aqui, o que Deus usou é mitos da Mesopotâmia que já existiam, são cíclicos, e transmitiu uma verdade linear, de história, né? Começo, meio e terá um fim. Existe um Deus que guia a história. Certo? Então quando alguém, vai que vocês encontram esses intelectuais aí que leem muito, porque a história do dilúvio, a história lá de Adão e Eva, parecido, já tinha escrito isso antes. Claro, Deus usou isso, mas para transmitir. João Paulo II dizia: o fato de usar mitos para inspirar não quer dizer que não tenha transmitido verdade. A verdade aqui o pecado entrou de uma forma tão grande que Deus teve que exterminar usando a água, preparando então para o batismo que seria instituído com Cristo. A igreja seria a barca é a igreja. Então quem está dentro da igreja é salvo. Ok? Mas pode ser salvo
o tibetano, que não conhece a Igreja Católica? Sim, pela Igreja, que é o corpo de Cristo. Porque ninguém é salvo sem Cristo. Como é Cristo que salva, e a Igreja é o seu corpo, também pela Igreja. Tudo bem? Sempre passa pela Igreja. E no Evangelho? O Evangelho é o seguinte: eles não tinham levado pão. Aí Jesus fala de uma parte espiritual. Prestai atenção e tomai cuidado com o fermento dos fariseus e Herodes. O que eram os fermentos? Fariseus é a hipocrisia. De Herodes, o poder, a honra pessoal. E o que os discípulos entenderam? Ah, o fermento é porque não tem pão. E Jesus já tinha multiplicado os pães 2 vezes. Ele citou as 2 vezes, não é? É isso, mas pão, gente. Jesus perdeu um pouco de paciência, né? Quer dizer que perder paciência não é pecado. Porque Jesus não peca. É porque não temos. Mas Jesus lhes perguntou: por que discutis falta de pão? Vós tendes coração endurecido? Tendo os olhos nós não vedes, e tendo ouvidos não ouvis? Aí ele conta: para quantas pessoas eu multipliquei os pães? Por que vocês estão preocupados com pão? Bem, coração endurecido, olhos que não veem, ouvidos que não ouvem, acontece hoje também. Aqui agora são os discípulos. Jesus falou a mesma coisa para o povo de fora uma vez. Povo que que tem olhos e não vê. Agora está falando para os discípulos. Bem, é claro que para o de fora, para os fariseus, existe uma malícia. Mas para os discípulos, o que faz um discípulo ficar cego e surdo e não ver? Então vamos lá. O que faz um que frequenta a igreja, às vezes até direto, não enxergar nada de espiritual e de graça? O que vocês acham? O que é um coração endurecido hoje? Prestem atenção, isso aqui é um divisor de águas na vida de vocês. Quando vocês entrarem daquela porta para cá, e mais ainda, quando for na missa, e quando for na adoração, dessa porta para lá, você tem que entrar nu, não efetivamente, tá? Nu, sem trazer uma caricatura de um Deus que você acha que seja conveniente. Nós temos muitas pessoas que já vêm com um projeto de Deus que se adequa àquilo que ela queria que fosse, aos seus caprichos, aos seus projetos, aos seus planos. E Deus, ao contrário do demônio, que é um leão e um a rugir, Deus é sempre aquele: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entro e cearei contigo. Apocalipse 3:20, se eu não me engano. Se você chega com a ideia de, por exemplo, para vocês entenderem um pouco, pessoas lá fora que dizem assim: compadre, eu tenho Deus onde eu estou, no meu coração. Eu não preciso de ir na igreja. Se eu te contar, não, eu acho engraçado, uns falam assim: se eu te contar a experiência que eu tenho com Deus, é porque eu não conto para ninguém. Eu não conto para ninguém. Eu tenho cada experiência. Não precisa de igreja. Esse Deus não existe. Ah, mas Deus não age fora? Sim, mas o Deus que age fora é o que chamou os apóstolos, que disse: pregar o evangelho, fazer isto em memória de mim. Não existe um Deus que não manda vir para a igreja. Esse Deus é você. Você criou uma caricatura de Deus. E você pode ter, claro, situações emocionais, ou então o demônio pode enganar, fazer a pessoa sentir muito bem, não atacar ele tanto, para ele sentir que essa vidinha dele, sem igreja, sem confissão, sem missa, é suficiente.
até chegar a hora que chega a conta. Porque o demônio não aguenta por muito tempo. Então essa pessoa fez uma caricatura de um Deus que não existe, que para ela é suficiente ter Deus do jeito que ele quer, né? Na verdade o Deus é ele, porque Deus se adequa a tudo que ele tem. Ele não renuncia nada para Deus, nada. É Deus que é o serviçal dele. Agora, as pessoas que vêm à igreja podem fazer caricaturas de Deus da forma que quiser. Não, eu vou à igreja, mas é um Deus, por exemplo, que não me deixa adoecer, ninguém da minha família. Quando adoece, entra em crise. É um Deus que me deixa prosperar. Eu vou, que as coisas vão dando certo e tudo vai bem. Quando não dá certo, esses dias agora, eu conversando na rua com um que era daqui e que está agora numa igreja evangélica. Eu, sempre que eu vejo, falo, mas minha vida está tão boa, padre. Eu nunca vendi tanto. Eu já penso do capiroto, né? Mas ele, recorde de vendas. Às vezes acontece isso mesmo. Quantos de nós aí está matando cachorro a grito? Aí você ouve um trem desse, lá em Porá, era muito comum o povo sofrer muito na paróquia, financeiramente, e sofre. E um dia, a gente foi numa chácara de uma pessoa que tinha afastado um pouco da paróquia, não da igreja. E foi um acólito meu. E na chácara tinha uma piscina. Aí nós chegamos na chácara e ele falou assim, mas é só afastar da Paulo VI, já prospera. Eu olhei para ele e falei, de onde que vem essas... Mas às vezes, existe um fundo de verdade. Se você está no caminho da santidade, quem é o rei do mundo? Ou amarás um e odiará o outro? Ou amará o outro? Onde que passagem fala de quê? Então provavelmente, não estou falando tudo, mas provavelmente o capiroto usa da parte financeira para te tirar dos sacramentos, da confissão, da missa. E às vezes o contrário, nós somos provados, como Jó, aqui dentro, para ver se nós vamos continuar. Mas nunca vai faltar o essencial. E também pode acontecer prosperar, porque Deus quer que você dê empregos, que você seja uma pessoa caridosa, que não é o que acontece com mais frequência, né? O que acontece com mais frequência é a pessoa se afastar de Deus, ficar avarenta, tratar mal os funcionários. Mas pode acontecer que Deus te faça prosperar para ajudar outras pessoas. Mas esse parâmetro é muito perigoso, porque o demônio realmente domina a parte da próspera. Até porque tem muita gente safada, desonesta, bilionária, traficante. E muitas pessoas santas, humildes, passando por dificuldade, comendo lá, né? Então, não façam caricaturas de Deus. Quando vocês entrarem na igreja, abandonem-se. Eis-me aqui, o que o Senhor quer de mim? Faça de mim a tua vontade, que eu morra e tu vivas em mim. Faça em mim, Senhor, qual é o teu projeto na minha vida? Eu estou aqui e aceito. Como essa disse, eis aqui a serva do Senhor, a escrava. Faça-se em mim segundo a vossa palavra.